Pânico 6 já tá entre os melhores filmes da franquia pra muita gente, e não é à toa, o filme é muito bom. O porém é que tem certas coisas no filme que não tem muito sentido. Quer ver? Nerds Baileys da internet, Ezek aqui para mais um vídeo. Pânico 6 é um filme incrível e isso não se discute, mas como todas as obras ele tem os seus defeitos, e entre esses defeitos tem coisas que ficaram meio avulsas no filme, tipo alguns acontecimentos que a gente se pergunta tipo, por que disso? Ou então, nada a ver, e talvez você solte um, pô, vacilaram nisso aqui. Acho melhor te dar um exemplo para começar. Arquivos da Sam roubados. Uma das cenas que ficou meio perdida no filme é exatamente a cena da morte do terapeuta da Sam, que depois de achar que a Sam é uma louca assassina, recebe o Ghostface em sua porta e é morto. E o Ghostface rouba os arquivos da Sam. E a partir daí, isso é completamente esquecido na história. Não, Ezek, o detetive informa a Kirby exatamente sobre isso para fazê-la acreditar na possibilidade da Sam ser a assassina. Sim, o porém é que isso é esquecido de vez. Volta a ser comentado na TV, mas ainda assim isso aí tanto faz como tanto fez, porque a morte dele pouco importa no filme. E nem mesmo os Ghostface tentaram usar isso a seu favor, a não ser que isso seria usado se o plano deles tivesse dado certo, que no caso não deu, então essa cena ficou completamente perdida. Laura não reconhecer a voz de Jason. A abertura de Pânico 6 é simplesmente fantástica e isso não se discute, ainda mais pela quebra da expectativa que rola ali, e o filme já traz logo de cara uma Scream Queens para a abertura, Samara Weaving. A Laura, a personagem que aqui em Scream 6 é uma professora de cinema, é morta pelo Ghostface. Sim, o Jason é um Ghostface. Mas tem um porém nisso tudo, que é assim, o Jason só matou a Laura porque ela deu um C- pra ele em um trabalho, e como ele atraiu ela pro beco primeiramente, ela estava em um app de namoro falando com um pretendente. Aí que tá, será que a Laura não teria reconhecido a voz do Jason não? Porque tanto na dublagem como na voz original, as vozes do cara que fala com a Laura e a do Jason são as mesmas. Então eu te pergunto de novo, será que ela não teria reconhecido a voz dele? Tá que ela pode ter sim muitos alunos por dar aula em uma faculdade, mas ainda assim ficou meio complicado de entender essa cena, mas essa até que passa. Kirby não checar nada. A volta da Kirby é muito bom, afinal todos gostam dela, embora a participação dela não tenha sido assim tanto no filme, foi muito bom ver ela de novo. Mas o legal mesmo foi ver que a Kirby é uma agente especial do FBI. Finalmente vamos ter um policial que sabe o que está fazendo, não é? Bom, podemos dizer que mais ou menos, porque a Kirby vacilou em algumas coisas, como por exemplo ela não checar nada. Que espécie de agente do FBI é esse? Primeiro que ela não achou o santuário. Tudo bem, a Gale resolveu. Mas agora ela no mínimo poderia ter dado uma checada nas possíveis vítimas e pessoas que estavam ali ligadas a Sam e a Tara, assim como comentaram aqui no canal. Se a Kirby tivesse checado o histórico e o que mais for de todos ali, incluindo o detetive Bailey, o Ita e a Kim, assim talvez ela descobrisse que eles têm um irmão morto com o nome de Richard Bailey, que curiosamente o sobrenome da mãe dele é Crush. E quem sabe teríamos um suspeito? E esse lance da Kirby ser do FBI e não conseguir nenhuma informação não faz sentido. Eu sei que no cinema isso é normal, os próprios agentes do FBI não saberem o que estão fazendo. Pô, mas aí fizeram a Kirby mandar mal. Não, Speed, talvez isso faça parte da metalinguagem do filme e seja uma piada, como sempre tem em Pânico. Tá, mas qual é a piada? Agentes do FBI que não sabem fazer o seu trabalho é clichê. Os policiais em Pânico normalmente já não sabem ser polícia. Se fosse o contrário, até que iria ter sentido. Sem falar que a metalinguagem de Pânico 6 também não tem lá seu sentido, mas falamos disso em outro vídeo. Contagem regressiva das máscaras. Uma coisa que eu tenho certeza que te empolgou para assistir Pânico 6 certamente é as máscaras do Ghostface, que era uma máscara antiga. E quando chega no filme, isso aqui fica ainda melhor, porque não é só uma, mas sim vai aparecendo todas as 9. E aí vem o santuário com os mantos de cada Ghostface e várias outras coisas da franquia, que é tudo muito nostálgico. E percebemos que o Ghostface está deixando as máscaras de trás para frente, fazendo uma espécie de contagem regressiva, e chega no final e é tudo por causa do Rich. Na moral, seja franco, esse lance todo que é construído no filme da contagem regressiva das máscaras do Ghostface
sendo por causa do Rich dar uma brochada maneira, porque tem uma nostalgia que nos leva ao início da franquia, com a máscara de cada Ghostface, para ser algo ligado ao Rich. Desculpa aí, mas tem dois problemas nisso. Primeiro, que quebra toda aquela nostalgia que vinha sendo construída ao longo do filme, porque o Rich é um personagem recente, tem 1 ano e pouco que conhecemos ele. Segundo, ele não é tão bom quanto os outros Ghostface. Faz uma pesquisa rápida, se você vê alguma lista que o Rich tá acima da 9ª posição, vai ser a única. Eu até gosto dele, mas ele é um Ghostface bem fraquinho. A começar pelo fato dele ser o Ghostface que quase não matou ninguém. Até a Sam fala que ele mandou a Amber matar todo mundo. Então não ficou legal isso daí. Se tivesse ligação com o Stu, como o vazamento das identidades do Ghostface tinham falado, teria bem mais sentido do que o Rich. Você não acha? Santuário criado para o Rich. A motivação dos Ghostface você sabe muito bem. Vingança. E durante todo o discurso do detetive Bailey para explicar o seu plano mirabolante de colocar a culpa na Sam, ele diz que construiu todo o santuário com as peças que são evidências de crimes passados do Ghostface para ser meio que uma homenagem para seu filho. Mas tem um problema nisso tudo. É até interessante, mas a questão é que o Rich que conhecemos em Pânico 5 parecia ser bem mais fã dos filmes Facada, que são inspirados nos acontecimentos envolvendo a Sidney, do que nos crimes reais do Ghostface. Porque assim, é bem óbvio que ele tinha conhecimento de tudo o que aconteceu fora dos filmes, mas ele aparentava mesmo gostar mais dos filmes. Então o santuário feito com provas reais dos crimes do Ghostface e serem colecionadas pelo Rich ficou um pouquinho sem sentido, mas também passa numa boa. Cadê os legistas? Uma outra coisa que me deixou boiando no filme é o fato da Kim ter saído de cena muito fácil para sair da lista de suspeito. Porque lá no final o detetive Bailey diz que ele foi o primeiro a entrar no apartamento após o ataque do Ghostface para garantir que ninguém descobrisse que a Queen estava viva. Então ele entra primeiro e ele troca o corpo dela por um falso. Mas como me lembraram aqui nos comentários, independente se ele tivesse entrado primeiro para trocar o corpo, eu te pergunto, a polícia de Nova York não tem legista não? Porque mesmo com o Bailey trocando o corpo da Queen por um falso, assim, talvez os legistas descobrissem que era falso, informando possivelmente a Kirby, uma agente do FBI. Mas em vez disso, parece que o próprio Bailey analisou o corpo e falou, tá morto. E perguntaram pra ele, tá mesmo? E ele disse, confia. Pô, com o Roman em Pânico 3 passou porque não tinha legista ali, mas aqui em Pânico 6 não, tinha vários policiais ali. E é sério, só porque ele era o pai poderia ficar sozinho na cena do crime? Não faz o menor sentido. Por que só mataram um figurante? Agora uma outra coisa que foi até explicada pelos diretores, mas você assistindo Pânico 6 certamente notou que todas as mortes que teve no filme foi de personagem secundário e figurante, ou seja, parece que eles não tiveram coragem de matar alguém do elenco principal, mas até então era algo que nós, os fãs, não queríamos que tivesse acontecido. Pô, acabamos de conhecer os personagens, não estávamos a fim de perder ninguém. Ué, não entendi, então por que é sem sentido? Porque analisando o trailer, entrevistas e o que o filme prometeu é que sentiríamos muito com esse filme. E como isso poderia acontecer? Simples, a morte de algum dos personagens principais. Aqui estou falando do Quarteto Top, da Gale, da Kirby, mas ao invés disso só tivemos mortes de personagens secundários e figurantes. As mortes são até bem legais, mas pô, a promessa foi meio que quebrada. Mas Pânico 4 e Pânico 3 fizeram a mesma coisa. Mas ainda assim era esperado algo diferente. Sem falar que a única morte que deu pra sentir, além da dos Ghostface, foi a morte da Annika. Kirby não dá uma arma pra Sam e os demais. Outra coisa que eu fiquei me perguntando muito é por que causa, motivo, circunstância, razão a Kirby não deu uma arma pra Sam, a Tara e o Chad. Ah, Isaac, ela é uma agente do FBI e não tem permissão de dar armas para civis. Tá, você tá certo, mas aqui não estamos falando de uma situação normal, estamos falando do ataque do Ghostface, algo que já aconteceu 5 vezes, e a penúltima vez a Kirby estava envolvida. E se você não se lembra, normalmente os policiais em Pânico são um bando de inúteis, e acabam morrendo pro Ghostface. E todo mundo sabe que o jeito mais fácil de matar um Ghostface é tiro na cabeça. E de novo, ninguém duvida que são 2 Ghostface.
Só uma pessoa armada seria capaz de parar o Ghostface? É lógico que não. Esse foi um grande vacilo da Kirby. Tudo seria mais fácil se todos eles ali tivessem armados, mas ela preferiu seguir a lei e se ferrar junto nisso também. Mas é claro que nada do que eu falei aqui deixa o filme ruim, e que sim, são coisas que tem que ser dita, porque apesar de eu ter gostado muito do filme, eu tenho que passar a verdade sobre os detalhes sem medo, porque falamos de todos os detalhes mesmo do filme sem medo, falamos do que é bom, falamos do que é ruim e tem que ser dito. Aqui não tem apelação, por isso que este é o canal perfeito para você que é novo e gosta de Scream e gosta de Pânico e tudo que envolve Pânico. Se inscreve aqui nesse canal aqui, ajude nós a chegarmos à nossa meta desse ano, que é de 10 mil inscritos. E você será muito bem-vindo e teremos vídeos para você que você vai se agradar muito com todo tipo de conteúdo que você verá aqui, de principalmente Pânico. Vamos voltar e postar muita coisa, ainda tem muita coisa para falar só sobre Pânico 6, sem falar Pânico 7, que provavelmente será confirmado muito em breve aí. Eu te espero no próximo vídeo, vou deixar 2 vídeos de Pânico 6 para você assistir. Valeu!